Olá, pessoal. Sou Luciene, da equipe técnica da Cotraco, do projeto Bahia Produtiva. Estou aqui hoje com meu colega Rogério Silva, que faz parte do setor técnico de agroindústria da Comadac, e vai estar hoje falando um pouco para a gente sobre as boas práticas na produção de alimentos. Então, assim que tenhamos uma boa videoaula. Boa tarde, Rogério. Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre boas práticas de fabricação para agroindústrias produtoras de alimentos. No nosso caso, agroindústrias familiares. Mas isso quer dizer, o que quer dizer boas práticas de fabricação? O que são boas práticas de fabricação? As boas práticas de fabricação abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pela indústria de alimentos, bem como agroindústrias familiares, e pelo serviço de alimentação, a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos alimentos com regulamentos técnicos. Mas qual o objetivo disso? O objetivo central das boas práticas de fabricação é assegurar a saúde do consumidor, evitando doenças e danos causados pela ingestão de alimentos contaminados que possam vir causar danos à saúde. Quem regula isso? Isso é regulado pelo governo federal, pelas leis vigentes, pela legislação vigente, através da portaria 326, que diz respeito às condições higiênicas sanitárias e boas práticas de fabricação para estabelecimento de produtores industrializadores de alimentos, e através da RDC 275 de 2002, que é o regulamento técnico para procedimentos operacionais padronizados aplicados a esses estabelecimentos. Os órgãos de fiscalização são subdivididos em produtos de origem animal, como carnes e seus derivados, leites e seus derivados, ovos e seus derivados, mel e seus derivados. Pescados são fiscalizados e regulamentados pelo MAPA, ou os estados ou município, pelo setor de agricultura. Bebidas e vinagres, sendo elas bebidas alcoólicas, não alcoólicas e fermentadas, pelo MAPA, estados de acordo com a Lei 13.001/2014. Vegetais in natura, somente pelo MAPA. Demais alimentos processados, alimentos com registro obrigatório ou dispensável de registro e aditivos alimentares são regulamentados pela Anvisa, estados ou municípios. Por que as práticas são aplicadas, pessoal? Para garantir, como tinha falado, a segurança dos consumidores, para evitar certos tipos de acontecimentos como esse noticiados em sites bem conhecidos nacionalmente, como esse no hojeemdia.com, que data sobre a Parmalat condenada por adicionar soda cáustica e água oxigenada no leite. Isso pode vir a causar danos à saúde e também pode gerar indenizações até milionárias que essas empresas têm que estar pagando. Então, não é legal e acaba também denegrindo a imagem da empresa. Outro exemplo, a agricultora encontra preservativo em caixa de molho de tomate no Rio Grande do Sul, a marca Quero, e essa mulher disse que usou o produto para preparar a comida e se surpreendeu com isso. Isso também é motivo de processo judicial. Todinho saiu da fábrica da Grande São Paulo com detergente, noticiado pela Folha.com, e também gerou grande repercussão aí no cenário nacional. Também tem outros casos que viram meme, que grandes repercussões negativas, como o caso da Friboi recentemente, como a gente pode ver aqui nesse site. E esses processamento inadequado de alimentos pode surgir esses imprevistos, esses, como se falaria, objetos estranhos, né? E aqui no caso animais, partes animais,
em queijos, presuntos, arroz, e isso também pode causar dano à saúde do consumidor e também prejuízo para a empresa. E além disso, além do que a gente pode encontrar visualmente, nós temos o que não se vê, como essa notícia aqui do G1 do Ceará, que ela noticia a morte de uma menina por intoxicação alimentar, que pode ter sido causada pela alimentação, e ocorreu isso em 2012. Então, isso tudo compreende a doenças transmitidas pelos alimentos. Isso pode causar desde febre, dor de cabeça, mal-estar, dor no estômago, vômito, náusea e até morte. A fabricação desses alimentos de forma inadequada. Isso nós podemos dividir esses riscos em diferentes áreas, como, por exemplo, perigos biológicos, perigos representados por bactérias patogênicas e deteriorantes, fungos, parasitas e vírus, que podem estar habitando esses alimentos processados de forma inadequada. Onde que eles estão? Nas mãos. Como é que pode passar para os alimentos? Nas mãos, utensílios, na água, superfície, etc. De que esses micro-organismos se alimentam? De sobras de alimentos, alimentos mal conservados, sujidade nos equipamentos e utensílios mal higienizados e diversas outras formas. Atenção, que pode também estar contribuindo para o aumento dessa carga de micro-organismos dentro do ambiente de fabricação de alimentos. São animais domésticos como roedores, insetos como moscos, baratas, abelhas, aranhas e entre outros, que podem ser vetores de contaminação dos alimentos processados. Perigos físicos são pregos, parafusos, laços de madeiras que podem se soltar de equipamentos, de superfície, de mesas, enfim, podem também estar sendo encontrados no interior desses alimentos. Perigos químicos, agrotóxicos, insumos, detergentes, infetantes, entre outros, muitas vezes contaminando o alimento por negligência, não respeitando a carência da aplicação em vegetais que seriam colhidos, a utilização exacerbada de detergentes desinfetantes, armazenamento incorreto, junto com em depósito de produtos acabados, e etc. E também de ingredientes. Quais são as consequências do surgimento, da ocorrência desses perigos, desses riscos em alimentos? Consequências para limpezas. Primeiro, seria a perda de cliente, a divulgação negativa pela mídia, o prejuízo por perda desses produtos que podem representar perdas econômicas, custos alimentares com possíveis vítimas de estar consumindo esse alimento contaminado ou inapropriado, custos com processos, multas, indenização e até mesmo o fechamento da empresa. Quais são as consequências para os consumidores? Pode ir desde dor de cabeça, mal-estar, enjoos, náusea, diarreia, desinteria, fraqueza e dores generalizadas e até mesmo a morte, como a gente tinha falado anteriormente. Como evitar isso? Como que a gente evita isso? Através da adoção e execução do Manual de Boas Práticas de Fabricação. Essas boas práticas de fabricação são muito amplas e a gente vai falar os principais tópicos e exemplificar, mas depois pode ser disponibilizado o material para consulta. Essa imagem aqui é de um empreendimento, um grupo de mulheres em Mucambo, de ABAC, só para exemplificar uma agroindústria, com todos os cuidados. O que essa agroindústria tem que apresentar? Regulado por lei e também na literatura. Instalações adequadas, sendo abordado, por exemplo, tipo de iluminação, num ponto de verificação de análise visual desses alimentos, ele tem que ser mais claro, de diferentes intensidades para diferentes setores dentro da agroindústria. Materiais, como é que é feita a parede? A parede é impermeabilizada com piso cerâmico, com tinta epóxi, qual a altura desse pé direito? 4 a 4,5 metros e tudo
é regulado pela portaria 326. Áreas externas, como é que é preservado, o que pode permitir. Pode permitir, por exemplo, um canil? Não pode. Deve ser mantida a jardinagem limpa, não pode ter entulho, armazenamento de lixo. Todas essas são boas práticas de fabricação. Equipamentos, qual o tipo de materiais? Pode utilizar uma mesa de madeira na indústria? Não, tem que ser uma mesa de aço inox ou um material permitido. Manutenção dos equipamentos. Você vai utilizar um equipamento durante 10 a 20 anos sem manutenção, pode ter o risco de soltar um parafuso, pode quebrar. Dentro de uma indústria, a gente sabe que o equipamento parado pode também registrar prejuízos econômicos, então esses equipamentos têm que ser tem que estar dando manutenção periodicamente. Matéria-prima. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com a matéria-prima? Matéria-prima, cuidados no transporte prolongado. Se for o produto for necessário de refrigeração, tem que ter a refrigeração adequada. Cada tipo de alimento ele tem um tipo de exige uma conservação por determinada temperatura, como por exemplo leite tem que ser refrigerado, carnes e outros alimentos já conseguem ser transportados à temperatura ambiente. Na agroindústria também tem que ter cuidado com a seleção de matéria-prima, selecionar o que está inapropriado para processar com uma fruta podre, pode estar contaminando todo o processo. E essa matéria-prima tem que ter um requisito mínimo. Por exemplo, você está trabalhando com um leite, você tem que receber ele até 18 graus, entre 14 e 18 graus Dornier. Se ele não atender aquele requisito, então ele está inapropriado para estar recebendo dentro da agroindústria. E isso tudo são boas práticas de fabricação, cuidados com a higienização, armazenamento e entre outros. Higiene e saúde dos manipuladores. A gente tem que ter muito cuidado, tem que utilizar metodologias técnicas para garantir que ocorra o asseio pessoal, cuidados com o comportamento, exames admissionais e demissionais. Todos esses aspectos são abordados dentro das boas práticas de fabricação. Já no produto acabado, a gente pode citar aqui o armazenamento, observância do que eu tinha falado, cada característica específica do produto, armazenamento local adequado, respeitar o prazo de validade dos produtos, ser realizado esse estudo de prateleira, de vida de prateleira, para estar sabendo o prazo de validade desse produto, para não correr o risco de estar fornecendo ao consumidor um produto fora do prazo de validade, em condições inadequadas. Também podemos citar o recolhimento de produtos. Se você vende um produto, durante o prazo de validade dele, você tem que garantir o recolhimento desse produto e estar atendendo tanto o consumidor e, possivelmente, notar, possivelmente sendo notado produtos inadequados no mercado, tem que ser realizado esse recolhimento, bem como a comunicação para a Anvisa. E aí são diversos aspectos a serem abordados. Hoje nós estamos aqui abordando um pouco sobre os procedimentos operacionais padrões. O que é a RDC 275 que preconiza? São procedimentos operacionais para uma indústria funcionar. Primeiro, higienização das instalações, equipamentos móveis e utensílios, controle de potabilidade da água, higiene e saúde dos manipuladores, manejo dos resíduos, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle integrado de vetores e pragas urbanas, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, programa de recolhimento de produtos. Esses não quer dizer que só a agroindústria terá só esses procedimentos operacionais padrão, mas esses são os exigidos pela legislação. O que deve ter nesse documento? O documento é elaborado pelo responsável técnico, representante legal e envolvidos na agroindústria. O que deve conter? Nome do procedimento, objetivo, responsável, frequência, passo a passo do procedimento e o mecanismo de registro e correção. O que quer dizer essa correção? Se você não executar uma operação, o que deve ser feito para corrigir aquele problema, se for o caso, em último
em última alternativa. Eu vou falar um pouco sobre cada um aqui, sobre os mais importantes: higiene de equipamentos, proteção e saúde. A gente tem que ter muito cuidado com o asseio pessoal, com o comportamento do manipulador dentro de alguma indústria. Como, por exemplo, não deve estar tossindo, coçando, arrumar os cabelos durante a produção, tocar a boca, nariz, orelha, fumar. Sendo que, se não houver como evitar isso, deve interromper o trabalho e proceder à higienização das mãos. Manter unhas curtas, limpas, sem esmalte. Não usar adornos como brincos, colares, anéis, pulseiras, relógios, celulares e etc. Também não é permitido o uso de barra dentro da produção de alimentos. Cabelos devem estar sempre presos, protegidos com toucas, onde os fios deverão estar sobre a mesma forma. Está sobre a mesma. Não pentear o cabelo usando uniforme. Proibido usar, mascar chiclete, comer, manter palitos de dente ou fósforo na boca durante a produção. Manter a higiene bucal adequada, não utilizar perfume. Esses são alguns dos cuidados que, nesses procedimentos, devem estar discriminados e treinados esses manipuladores. Higiene das mãos. O procedimento de higiene das mãos tem que seguir alguns passos, como, por exemplo, esses 7 passos de lavagem da mão. Coloque um pouco de sabonete nas mãos úmidas, esfregue essas mãos na palma da mão, esfregue entre os dedos, esfregue as unhas, esfregue atrás das mãos, enxague com água abundante e seque as mãos em toalha limpa, em papel toalha descartável. Quando é que você deve lavar a mão? Esse procedimento deve estar descrito. Quando chegar ao trabalho, quando utilizar sanitários, ao tossir, ao espirrar, ao assar o nariz, usar esfregões, panos, materiais de limpeza, até mesmo fumar, tocar em sacarias, caixas, garrafas e sapatos, tocar em alimentos não higienizados ou crus, pegar em dinheiro, houver interrupção do serviço, iniciar um novo serviço, tocar em um tecido não higienizado, recolher lixos e, entre outros, que você deve estar utilizando, higienizando as mãos durante a produção. Higiene de ambientes. A higienização, quando você fala de higienização, nós temos dividido em 3 etapas, que é a lavagem e subsequentemente, o enxágue, mais uma desinfecção. Um produto mais comercialmente aceito seria a água clorada. Lógico que existe diferentes produtos no mercado e também diferentes ações. Porém, aqui citando um exemplo que seria mais utilizado, enxágue dessa desinfecção para evitar que se contamine o alimento com resíduos desses produtos químicos. E as etapas do processo de higienização são essas: são a limpeza, a detergência, que você vai lavar e aplicar ação mecânica para retirar os resíduos, enxaguar, e a desinfecção com determinada concentração de água clorada ou de outro produto. O que muda para os locais e equipamentos? Muda a especificidade da superfície, o tipo de superfície, a concentração que você deve utilizar, o tempo e a frequência de limpeza. Nesse quadro, nós temos uma frequência geral que também é preconizada por essa legislação: diária, semanal, quinzenal ou semestral, ou sempre que necessário. Sendo diário, superfície com pias, bancadas, mesa de apoio, micro-ondas, fogão, maçanetas, ralos, entre o semanal, geladeira. Utilizável deve ser potável, ou seja, deve ser cristalina, tratada ou fervida, livre de contaminações. O que se deve observar? Limpeza da caixa d'água das tubulações. A legislação fala que tem que ser semestral. Então, devem ter a descrição de como é feito esse método, detalhadamente, e quais são os produtos químicos utilizados. A água da Embasa, ela
por lei, ela tem que ser potável. No nosso caso aqui na Bahia, que é a Empresa Baiana de Abastecimento, Saneamento e Abastecimento, que é a Embasa, ela tem que fornecer uma água potável para a utilização desse dentro da agroindústria. Se não for pela Embasa, essa água tem que ser tratada devidamente tratada, pode ser fornecido um treinamento pela Embasa ou outra empresa privada, mas essa água não pode ser não tratada, tem que ser água potável. Controle integrado de pragas. Quais são os objetivos principais desse controle de pragas? Evitar que no recinto industrial apresente um ambiente favorável para a proliferação de insetos e roedores. Evitar eventuais pragas ingressem dentro da área interna da agroindústria. E aí a gente divide o controle de pragas em dois princípios, são as medidas preventivas e as medidas corretivas. Como diz um bom ditado, que é melhor prevenir do que remediar. Então, a execução das medidas preventivas de forma correta visa reduzir ao máximo a necessidade de aplicação das medidas corretivas. Quais são as medidas preventivas? Execução correta dos POPs relacionados à higienização, manutenção das áreas internas. O que a gente está falando? Jardinagem em dia, não deixar acumular resíduo, não utilizar as áreas externas para colocar materiais de construção, pneus, caninhos e entre outros. A instalação de telas nas aberturas das edificações, seria nas portas, janelas e outras aberturas, onde tem acesso do exterior para o interior da agroindústria, para evitar, sendo uma barreira física eficiente para evitar as pragas e vetores adentrem dentro da agroindústria. Utilização de sistemas de drenagem ralos adequados para evitar que insetos percorram esses sistemas e acessem a agroindústria. Mas as medidas corretivas. Deve ser realizado periodicamente o controle químico por uma empresa terceirizada. Qual é a frequência disso? Seria trimestral. Mas para essa empresa terceirizada estar realizando esse trabalho no empreendimento, deve-se atentar a alguns requisitos básicos, como a apresentação de licença sanitária e ambiental, a apresentação de responsabilidades técnicas, a apresentação do programa de controle de praga que será implantado, você conhecer o processo que será implantado na sua empresa, a apresentação desses POPs, como é que será feito, qual o passo a passo, quais os produtos que vão ser utilizados, por quem será aplicado. E também para a comprovação via os órgãos regulamentadores, execução de comprovante de execução de serviços tem que estar em mãos. E a verificação e o monitoramento, que é a inspeção periódica. Você deve monitorar tanto as áreas internas e externas e, por exemplo, você acha uma baratinha morta no ralo no dia 3 de julho de 2021. Você vai lá na planilha e anota que você achou. Você foi, verificou e está tudo em ordem, você não achou nada. Você vai e anota tal dia, não foi encontrado nada. E sim, acompanhando essa verificação e esse monitoramento constante. Tem outros procedimentos, como os cuidados com lixo e esgotamento, e aí entre os pontos de manejo de resíduos. Nesses pontos deve ter a classificação do lixo, qual tipo de lixo que você gera na sua agroindústria, sua agroindústria familiar, agroindústria do grupo produtivo, ela produz grande quantidade de lixo, baixo, médio. Qual a classificação? É um lixo úmido, um lixo seco, é um lixo que pode contaminar, é um lixo que pode trazer risco físico, e realizar a classificação e, mesmo assim, fazer a coleta, o armazenamento e a destinação de forma separada para cada tipo de lixo classificado. Padronizar o recolhimento dentro da agroindústria deve ser diário, ou sempre que necessário, ou até que se atinja 2/3 da capacidade do reservatório.
Como é que é feita a limpeza desses coletores? Também deve estar previsto em COP. Quando, por quem e qual o passo a passo que deve ser feita essa limpeza de coletores. Manutenção de equipamentos. Esse é um ponto muito importante, manutenção e calibração de equipamentos. Porque a gente nunca pode deixar o equipamento quebrar primeiro. Como eu falei no início, o equipamento ela pode parar, pode representar perdas econômicas e pode representar riscos também ao manipulador, ao operador daquele equipamento, que pode estar machucando, e também risco de estar ocorrendo algum dano no alimento. O que vem dizer também calibração? Se você utiliza uma balança para fracionar o seu produto, se essa balança tivesse calibrada, você pode estar perdendo quando você está fornecendo uma quantidade acima do que está especificado no seu rótulo ao mercado, ao consumidor, ou você também pode estar fazendo até uma fraude, até meio que sem querer, fornecendo menos. Você está pesando 1 quilo, mas a balança, na verdade, está incorreta, está pesando 800 gramas. Então, você ali está cometendo uma espécie de fraude e pode ser punido pelos órgãos regulatórios. Peças que quebram fáceis. Você precisa de uma reserva, não precisa? Se você tem uma peneira que ela fura diretamente, você tem 2, 3 ali para você garantir o fluxograma e o funcionamento do seu processo. Com recolhimento de produtos, falei também para vocês, para garantir ao consumidor o contato, a comunicação, garantir que se o consumidor sofrer algum dano à saúde ou se sentir lesado por seus produtos, esse consumidor tem acesso à comunicação com a empresa, tem um serviço de atendimento ao cliente, também no supermercado, para entrar em contato e estar comunicando o que ocorreu. E também isso deve ser comunicado à Anvisa no prazo, se eu não me engano, de 48 horas após a ciência desse ocorrido. Também deve tomar medida necessária. Precisa se descartar o produto todo? Uma medida. Precisa reprocessar? Outra medida. Precisa indenizar o consumidor, arcar com despesas médicas, despesas até processuais, que em muitos casos ocorrem, é outra medida. Então, a gente deve ter bastante cuidado com os produtos que a gente fornece ao consumidor. Esses são alguns dos procedimentos operacionais padrões e a legislação obrigatória. Como eu tinha falado para vocês, existem diversos outros procedimentos que também são importantes. E esse assunto é um tema bastante técnico e também abrangente. Então, a gente procurou aqui importantes a respeito de boas práticas de fabricação e procedimentos operacionais padrões. Queria agradecer ao convite e ao programa até a distância do DACA, do Bahia Produtiva, do Banco Mundial, da Parceria Mais Forte, COTRAF, do Governo do Estado, e entre outros. Obrigado. Quero aqui agradecer ao colega Rogério, né, por esse momento de conhecimento e dizer que é bem gratificante, né, contar aí com seus conhecimentos aí na área de produção de alimentos. Valeu, muito obrigada, Rogério. Valeu, até a próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.